Boa tarde para quem a gente ainda não falou o nosso boa tarde, né? Que a graça maravilhosa de Deus permaneça conosco. E é com grande alegria que nós mais uma vez nos reunimos, né? Para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. E quantos motivos nós temos para isso, né? Se nós formos colocar no papel, contarmos quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, com certeza seria motivo até mesmo para nós ficarmos admirados, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele jamais se esquece de nós. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe como nós somos, Ele conhece o nosso interior e, apesar de nós, não é? Apesar dos nossos erros, apesar da nossa fraqueza, apesar de pecadores que somos, ainda assim o Senhor tem nos abençoado, né? Isso, irmãs, parece que é mais que suficiente para nós entendermos o amor que vem da parte de Deus. Porque Deus, mesmo com os nossos erros, Ele tem cumprido com sua fidelidade a nós. Nós estávamos falando no domingo passado, na classe de escola dominical, para a nossa turma, que é a turma da liderança e auxiliares de células, e estávamos conversando um pouquinho sobre isso, e a diferença entre a nossa visão como Igreja Presbiteriana Independente e visão de algumas outras denominações. Não quero citar aqui outras denominações, mas existem algumas ênfases em outras denominações que fala a respeito da nossa vida cristã e que quando nós temos o nosso encontro com Cristo, ou Cristo nos resgata, nós deixamos de ser pecadores. Não. Nós não deixamos de ser pecadores, nós continuamos a ser pecadores, né? E é por isso que se tem a ideia de perda da salvação em algumas denominações, né? A gente ouve muito isso. Se fulano não entrar na linha, vai perder a salvação. Não, nós não cremos nisso, porque o ato de Jesus para as nossas vidas foi um ato único. O ato de Jesus de entrega da sua vida foi único. Então, não temos essa questão. Pastor, então, o que acontece quando você erra? Quando eu erro e o Espírito Santo coloca essa consciência em mim, o que eu faço é pedir perdão a Deus. E Ele sabe o que se passa no meu coração. E, por sua bondade e amor, Ele nos perdoa. Olha só que ato maravilhoso de Deus, né? Que ato magnífico de Deus. Ele nos perdoa. Então, nós participamos dessa graça maravilhosa de Deus. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quando o próprio Senhor Jesus fala a respeito de se ligar na terra e será ligado nos céus, o que desligar na terra terá sido desligado do céu. E aí, então, Jesus também fala, olha, se dois entre vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, o Pai ouvirá e trabalhará para que isso seja realizado, e onde 2 ou 3 reunirem em meu nome, ali eu estarei. E depois dessa situação, aí Pedro lança uma pergunta para Jesus, né? E a pergunta foi essa. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Mateus 18, a partir do 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que sua mulher, ele, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que se pagasse tudo o que lhe devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bem, essa passagem é uma passagem muito interessante, não é? Mas uma passagem muito forte também, né? É algo que na realidade, nós devemos tratar disso no nosso dia a dia, a questão do perdão, o tema perdão. E esse tema perdão está em todas as áreas da nossa vida. Ele pode ser incluído em todas as áreas da nossa vida. Vamos começar lá em casa? Como nós trabalhamos o perdão no nosso próprio lar? Como nós trabalhamos isso? Nós simplesmente deixamos o perdão de lado? Não usamos de algo tão importante para trazer o benefício nos relacionamentos? Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês, mas eu lembro que lá em casa, na minha casa, quando criança, quando acontecia alguma coisa, não se conversava sobre o assunto. Quando havia algum problema, alguma dificuldade, ali uma briga, um desentendimento entre o meu pai e a minha mãe, quando esse desentendimento era visível para os filhos, não se conversava sobre isso depois. O que se fazia? Colocava panos quentes na situação e o amanhã seria o suficiente para que se esquecesse daquela situação, não voltasse mais àquele assunto, e aí cada um vivia a sua vida, e aí, ponto final, pronto, o problema estava resolvido. É assim que se resolve? Não é, né? Não é assim que se resolve. Ou seja, aquilo que nós pensávamos que estava resolvido, na realidade, não estava resolvido coisa nenhuma. Simplesmente era um colocar panos quentes numa situação. Só que, quando não se é trabalhado isso, acontece o quê? No nosso interior, na nossa vida, acontece ali que a mágoa vai crescendo, vai se criando feridas, e as feridas vão aumentando, e, de repente, quando um
pingo d'água cai num copo já cheio, esse pingo d'água já é suficiente para que a água transborde. Não é verdade? E aí a gente estoura com as pessoas que estão ao nosso redor, com pessoas que não têm nada a ver com a situação, com as pessoas que estão próximas de nós e nós temos intimidade com essas pessoas e elas sofrem talvez aquilo que, na realidade, nós já deveríamos ter trabalhado anteriormente com outras pessoas que causaram essa mágoa e essa ferida em nós. Só que, em todas as situações, existe essa palavra perdão que deve existir no nosso convívio para que os relacionamentos eles não fiquem truncados, mas eles possam ser desenvolvidos naturalmente da melhor forma possível. E o perdão é isso. O perdão é aquilo que faz com que nós possamos vivenciar com aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo aqueles que nos causaram uma mágoa, sem que aquele relacionamento ou naquele relacionamento haja dor. Alguém disse o seguinte, que perdão não é esquecer das coisas. Isso se chama amnésia. Mas perdão é você saber relacionar-se com aquela situação, sendo que aquela situação já não te cause mais dor e essa dor seja suficiente para a quebra de relacionamentos. Ou seja, o nosso lar é algo ou um lugar onde esse perdão realmente deve ser praticado. Por quê? Existem várias situações. É o relacionamento conjugal que talvez sofre ou sofra uma crise. É porque o filho fez isso, é porque a filha fez aquilo, é porque ali já até o cachorro, o animal de estimação já causa alguma coisa que já nos tira do sério. Uma vez eu estava pregando, aí eu falei assim, eu chuto cachorro. Daí alguém perguntou, mas você chuta mesmo cachorro? Né? Gente, são situações que Jesus nos ensina e nos dá uma lição aqui, que na realidade o perdão ele vem como um bálsamo para nós mesmos, quando nós estamos magoados por uma situação. E aí Pedro, no seu questionamento, ele talvez quer se colocar numa posição de conhecedor, uma posição de maior que os outros, quando ele diz, olha, mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que peca contra mim? Até 7 vezes, né? E talvez Pedro ali nessa pergunta, até 7 vezes, fosse, ou pensasse que Jesus fosse bater palminhas para ele. Olha, Pedro, 7 vezes, o número da perfeição. Ali, olha, você está bem, hein? E Jesus, de repente, fala, Pedro, você está completamente enganado. Como Jesus trabalhava, né, aqueles relacionamentos com os discípulos, né? Esse mesmo Pedro, alguns capítulos anteriores aqui de Mateus, nós estamos no capítulo 18, mais ou menos no capítulo 16, quando Jesus pergunta para ele, para os discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? E Pedrão, né, dali, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, realmente, Pedro, a tua resposta está correta, corretíssima, mas não foi o teu conhecimento, a tua sabedoria, a sua inteligência que te revelou isso, não. Foi o Espírito Santo de Deus. E aí, depois, numa cena,
Numa outra cena, logo após esse capítulo 16, quando Jesus estava compartilhando ali com os discípulos, olha, vai ser necessário, né, que eu sofra. E Pedro já levanta a voz, não, isso não vai acontecer com você, não. E o que Jesus responde para ele? Arreda-te, Satanás. E aí agora, Pedro também, Senhor, até 7 vezes, Senhor. Olha, 7, como eu sou bom. Vou perdoar 7 vezes uma pessoa. E aí Jesus fala, não, Pedro, você está enganado. Nessa versão aqui que eu li, 70 vezes 7. Em outras versões, está 77 vezes. Não importa o número. O número não importa, a quantidade não importa. E era aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem, que a quantidade, na realidade, não iria importar, mas que a cada falha de um irmão, a cada falha de uma irmã, é necessário o perdão para que os relacionamentos continuem ajustados. Porque não existe um relacionamento ajustado sem a falta de perdão. O relacionamento passa a ser apenas aparente. E como eu disse, eu falei primeiramente em casa. Mas e no trabalho? E no convívio com os amigos? E no convívio com as famílias? E nos encontros que nós temos durante o ano, os encontros familiares? E nós gostamos de nos encontrar. Num feriado prolongado, numa festa de final de ano, numa celebração de Natal, numa celebração de Ano Novo. As famílias se reúnem. E se o perdão ali não for praticado, os relacionamentos não ficarão sustentados. E aí Jesus, então, para mostrar para Pedro o valor desse perdão na vida humana, na história humana, na história da humanidade, ele conta essa história, então, que um homem foi diante do seu Senhor, que ele estava devendo para o Senhor, e o Senhor o cobrou, e ele, com seu coração compadecido pela situação e por sua família, temente que a sua família fosse vendida, o que acontece? Ele pede, Senhor, me perdoa a minha dívida. E o seu Senhor, tudo bem, está perdoado. Só que numa outra situação, quando alguém estava devendo algo para ele não age da mesma forma. E ele vai e ele cobra. E ele coloca a pessoa na cadeia. E aí parece até mesmo, né? Puxa vida, como que uma pessoa na cadeia vai pagar a dívida? A não ser que outras pessoas da família trabalhem para que a dívida seja paga, enquanto ele está na prisão. O fato é, Jesus queria que as pessoas entendessem que assim como cada um de nós somos perdoados pelo Pai, nós devemos perdoar as outras pessoas também. Lição simples e clara. Já que o Pai me perdoa, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar do meu erro, apesar do meu fracasso, apesar de tudo, se o Pai me perdoa da forma como eu sou, por que não perdoarei ao meu irmão? No que eu sou melhor que ele? Em que situação eu estou melhor que ele? E aí há uma incoerência.
Se eu recebo o perdão do Pai e não dou esse perdão para alguém, há uma incoerência na minha vida de fé. Há uma incoerência. Assim como nós lemos na Bíblia também, olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama a seu irmão, é uma situação completamente incoerente. Porque para Deus e na sua palavra, não tem como nós amarmos a Deus e não amarmos uns aos outros. Não existe essa possibilidade. Talvez exista uma possibilidade de falsidade, de um cristianismo falso, de um cristianismo mascarado. Mas o cristianismo verdadeiro é aquele em que nós podemos dizer que amamos a Deus e, de fato, amamos uns aos outros. E não foi isso que Jesus considerou como o maior mandamento? Amar ao Senhor, o vosso Deus, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. E da mesma forma aqui, Jesus está falando, da mesma forma como nós lemos na palavra, olha, se nós amamos a Deus, nós também devemos amar nosso irmão. Se nós somos perdoados por Deus, não tem por que nós não perdoarmos as outras pessoas também. Mas aí pode ser lançada uma pergunta, né? Mas perdoar do quê? Perdoar o quê? O que vocês acham? Perdoar o quê? Qual situação que a gente deva perdoar e existe situação que a gente não deva perdoar? Tudo, né? É tudo. É fácil? Não, não é fácil. E ninguém está dizendo que o cristianismo é fácil. Ninguém disse que ser cristão é fácil. Por quê? Somos seres humanos. Temos dentro de nós os nossos desejos. Temos dentro de nós a nossa sabedoria, que nós nos orgulhamos muitas vezes da nossa sabedoria. Temos dentro de nós ali o desejo próprio, humano, carnal. E não é fácil. Mas é um exercício. É um exercício que nós devemos praticar. É um exercício que nós devemos trabalhar em nossa vida. Para que as coisas possam acontecer de forma natural. O meu amor por Deus e o meu amor pelo meu irmão possa ser algo natural. O receber o perdão de Deus e também perdoar aquela pessoa que pisa no meu calo, aquela pessoa que coloca a barreira na minha frente, aquela pessoa que fala mal de mim. Isso deve ser algo natural. Por quê? Primeiramente, Deus nos perdoou. E se Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Se Ele nos perdoou e fomos alvos do seu perdão, outras pessoas também são alvos do nosso perdão. Para que o reino cresça e as pessoas possam enxergar o grande diferencial de ter Cristo no coração,
Só que isso também, gente, não é ser bobo de ninguém. O perdão não é ser bobo das pessoas. Não. É simplesmente você se livrar daquele peso. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte: quando você não perdoa alguém, isso faz mal para você mesmo. Por quê? Você acorda com aquela pessoa e aquilo que ela te fez. Você almoça pensando naquela pessoa e naquilo que ela te fez. Você lancha, janta e vai dormir com aquela pessoa que fez aquilo que ela te fez. E quando você perdoa, você se liberta. Fala: Senhor, isso daqui já não é mais uma causa minha, mas é uma causa sua. Ah, pastor, mas ela errou muito. Quem não erra? Quando que nós não erramos? Mas eu devo entender que, Deus, eu perdoei, e o erro dela agora está com o Senhor. É o Senhor quem vai fazer a tua obra. É o Senhor que está à frente da minha vida e de todas as situações. Eu não sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Talvez porque eu deva praticar também. Mas todos nós devemos praticar o perdão. E a ideia é, o desafio para você é, pense em alguma situação que talvez, ao invés de paz, tem trazido ao seu coração uma inquietação com relação a alguém ou a uma outra situação, uma situação qualquer. É necessário que você perdoe? Se a sua conclusão for sim, olha, pastor, eu preciso perdoar. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje, diante de Deus, para que você fique livre, para que os seus ombros fiquem livres, para que você não sinta o peso. E assim, então, a gente possa viver em paz, na presença de Deus. E uns com os outros também. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, Pai eterno, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra fala aos nossos corações, a Tua palavra nos orienta. E como nós precisamos da orientação da Tua palavra, Pai. Esse texto que nós lemos em Mateus 18 é um texto magnífico, ó Senhor. Um texto onde Jesus ensina não somente aos seus discípulos, mas ensina hoje a nós também essas palavras que devemos praticar, ó Deus. A prática do perdão, Pai. Prática do perdão nos nossos relacionamentos, seja onde for, no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com a nossa família, com os nossos amigos, ó Deus. Porque como somos seres humanos, ó Pai amado, nós muitas vezes podemos ter os nossos relacionamentos truncados, Pai, por ação de outras pessoas contra nós, ó Pai. E um fato nós devemos também, ó Deus, meditar, ó Deus. Será que nós também não temos causado muitas situações contra o nosso irmão? Ó Deus querido, então, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai amado, primeiramente. Perdoa por nossas atitudes,
Perdoe, ó Pai amado, pelos nossos maus pensamentos, perdoe pelas nossas más palavras, ó Deus. Ó Deus querido, e faça com que cada um de nós entenda o valor da prática do perdão e o quanto isto é saudável, o quanto isso traz cura nos nossos relacionamentos, Pai. Ó Deus, fique com cada um de nós, com cada pessoa que aqui está, e leva-nos, ó Pai amado, pelos nossos lares cobertos com a Tua paz e com o Teu amor. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção, a presença do Espírito Santo de Deus, nos dando consolo e conforto, permaneça conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa que está próxima a você, deseja a paz do Senhor. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.